Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o Milton Enio Neto, ele que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a ABIH, aqui de Alagoas. E com ele vamos falar sobre as condições que colocam o turismo aqui no estado, né, numa vertente econômica importantíssima do ponto de vista de como a gente pode sair de um atraso, como a gente pode planejar um desenvolvimento mais equilibrado com opções de trabalho, emprego e renda para milhares de pessoas. Portanto, eu agradeço ao senhor Milton Enio Neto e comecemos, portanto, fazendo um balanço do que foi esses últimos anos para o estado de Alagoas, o desenvolvimento, a ampliação dos leitos aqui turísticos no estado. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre turismo, né, os desafios que a hotelaria e todo o trade tem aqui em Alagoas. E foram anos desafiadores, né? Alagoas, a iniciativa privada, diferentemente de vários estados onde hotéis se fecharam, em Alagoas, a iniciativa privada abriu hotéis. Sobretudo, né? Na região Nordeste, né? Em Salvador, por exemplo. Isso, fechou, vários hotéis foram fechados na capital. A gente vê tradicionais de rede, de renomes, com história linda, né? E realmente foram fechados. E Alagoas, a gente abrindo hotéis, né? Isso explica pelo fato de, nos últimos 10 anos, assim pode dizer, a gente ter feito um trabalho, um dever de casa sério, né, de promoção, uma organização da nossa orla que se destaca, mas os desafios ainda são imensos, né? O que se coloca hoje como um dos maiores desafios para consolidar o destino, não só nacionalmente, não é, como no exterior? A gente pode elencar aí 3 grandes desafios. O primeiro é o que a gente sempre leva para qualquer novo prefeito que se chega, ou novo governo que se chega, que a gente tem 3 prioridades, né? Saneamento, saneamento, saneamento. Né? Nosso turismo não vai atingir um patamar de um renome que a gente pode dizer internacional, que a gente sabe que tem potencial, se a gente não fizer o saneamento. E é uma obra de investimento de milhões, que o governo... Nessa última conversa que a gente pode dizer assim, que teve com o Renan Filho, né, naqueles bate-papos que a gente tinha com então os candidatos, a gente levou essa demanda de saneamento, foi muito bem aceita. Ele sugeriu até criar uma comissão entre o poder público e a iniciativa privada para que a gente acompanhe o passo a passo onde isso tudo está feito. Existe aí uma visão de fazer uma parceria público-privada para que, de fato, a celeridade devida que merece o saneamento seja concretizada, né? A gente já tem até na próxima semana um convite feito por ele, pelo Rafael Brito, secretário de Turismo e Desenvolvimento, para que a gente faça o lançamento, né, eu não sei exatamente onde mas será ali no bairro do Farol, para começar ali um grande saneamento. O desafio é gigantesco porque Alagoas tem 30% de saneamento, né? Algo que chega, dói ao ouvido, né? E não tem jeito. Todo esse esgotamento sem saneamento vai para os rios e mares, né? Pois é, e é uma demanda não recente, é uma demanda desde quando se despertou para essa vocação turística do estado. Essa preocupação sempre foi permanente entre ambientalistas, a população e, sobretudo, quem nos visita, não é? É verdade. E os prejuízos que pode causar, não é, a falta de um saneamento que coloca línguas sujas nas praias centrais do maior cartão postal da cidade? Um paliativo que a gente conseguiu fazer juntamente com a Prefeitura de Maceió, que como o nome já diz, é um paliativo, um improviso, não é o ideal e não é algo assim, muito longe, né, de a gente dizer que não temos língua suja, que é a questão das estações elevatórias. Foram criadas 11 estações elevatórias que desvia a saída da água pluvial, às vezes do esgotamento propriamente, como a gente vê muita discussão aí de casal, prefeitura, do conteúdo daquelas águas que estão saindo ali, mas a gente conseguiu fazer, juntamente com a prefeitura, essa zona de estação que vai desviar,
né? Mas não resolve não o problema. Tem tratamento, não tem nada. Não, é um paliativo para que a gente não tenha aquela visão grotesca de a gente ver num paraíso como o nosso Maceió, a gente vê uma contradição terrível. Aquela água preta saindo em meio ao nosso mar azul cristalino. Então, assim, um grande desafio, sem dúvida, é a questão do saneamento, que é bom para o turista, mas muito melhor... Sobretudo para quem mora. Para o cidadão. Pois é. Né? E, assim, é um a benefício... cidade boa é essa, né? O benefício, bom é esse. É o benefício onde todos ganham. É uma obra que não consegue se ver, né? Não tem a percepção de governo, assim, de gestão pública, onde todo mundo possa ver obra, mas sem dúvida vai sentir no dia a dia, e eu acho que isso daí deve ser prioridade. Bem, nesse contexto eu coloco uma outra obra que é icônica aqui, digamos, que já remonta anos e anos, né, de reivindicação não só do treino, mas da sociedade em geral, que é a despoluição do Riacho Salgadinho, que só se resolve isso na cabeceira, digamos assim, praticamente do rio, né, e por onde ele passa, no Vale do Reginaldo. E aí, alguma perspectiva de governo do município de Maceió e do estado entrarem num acordo finalmente? Com relação ao Salgadinho aí, o que mais entristece é a gente ver o quanto já se foi gasto com relação a tentar trazer soluções e promessas, e a gente vê lá aquele... Eu não sei nem julgar o que é aquilo lá, mas é de doer o coração, é uma entrada da nossa cidade, né? Aquilo dali compromete todo o desenvolvimento turístico ali da praia da avenida, e em especial também um turista que não envolve a hotelaria, mas a gente tem que bem receber o turista, seja da origem que for, que é o turista de navio, e que ele é recebido ali no porto, né, de frente para a desembocadura do Salgadinho. Então, assim, é uma percepção muito ruim. Então, assim, alguma solução realmente tem que ser feita. O Jair anunciou no plano de trabalho dele, o Jair, o secretário de Turismo de Maceió, que existem algumas medidas, existe algum projeto já sendo elaborado para fazer algum paliativo, com relação à arborização, com relação à plantação de vegetação ali no decorrer, algum escalonamento de barreiras. Então, assim, eu não consigo detalhar porque não foi nem apresentado ainda. Mas já existe um pensamento e a gente torce realmente que o Salgadinho deixe de ser aquela... E desvalorizando, né, aquela região toda total. Já poderia estar numa condição superior a da Ponta Verde, Pajuçara, ter a continuidade, quebrado ali. E não só para o setor turístico, para o setor econômico em geral, como todo, não é, que deixou de investir naquela região e que tem uma das praias mais belas do país. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, a gente torce que realmente seja pauta prioritária, e eu creio que com o saneamento de toda a região de cima de Maceió, acaba trazendo alguma solução, alguma consequência ali para o Salgadinho. Um desafio, né, a gente elencou aí o esgotamento, o saneamento da cidade, Salgadinho. Um desafio muito grande que a gente tem é a questão de promoção, né? Investimentos financeiros. Alagoas e Maceió, a gente vê, né, no discurso de todos os governantes, nos mais diversos cargos públicos, que o turismo é o eixo de desenvolvimento, mas a gente sente que isso fica muito só no discurso, né? Na prática está longe do ideal, do que a gente definir como prioridade. Como se percebe isso nas feiras, nos workshops, nos encontros internacionais ou nacionais? O que se vê de folheteria e de material está abaixo do que a média dos outros estados apresentam? O que a gente, só para fazer um comparativo rápido, Fortaleza, em termos de orçamento para promoção, tem 10 vezes mais que Alagoas. Então, um destino com um concorrente direto, né? Uma posição Natal, privilegiada para a Fortaleza, Europa, inclusive, né? Privilegiado em termos de localização de malha para a Europa, privilegiado com malha aérea doméstica dentro do Brasil, né? E mesmo assim, isso daí talvez fruto já de anos de uma grande promoção mais agressiva, tanto nas bases, né? As bases que a gente chama são mercados, cidades onde já existe uma consolidação do destino, como novos mercados, né? A gente consegue ver Fortaleza fazendo um trabalho, um tour
por toda a Europa promocionando Fortaleza, mesmo que não seja um mercado latente, um emissor muito potencial. Mas mesmo assim vai lá plantar uma semente para no médio e longo prazo colher. E em Alagoas realmente a gente não consegue, a gente consegue fazer um trabalho nas bases, nesses mercados onde tem uma base aérea, né? Mas um trabalho muito tímido. O que seria a razão dessa descontinuidade? Os governos deveriam entender, por exemplo, que uma política de Estado para o turismo teria que envolver profissionais, equipes permanentes, agregando valores novos, mas sem mexer na essência dos programas já existentes? Isso. A gente consegue ver a competência da gestão técnica quando faz mais com menos. Né? Se você comparar hoje Alagoas, mais uma vez comparando com Fortaleza, os números de vendas das principais operadoras, os principais mercados emissores, Alagoas a gente consegue produzir tanto quanto ou muitas vezes mais que Fortaleza, mesmo eles tendo 10 vezes mais orçamento. O que se explica isso primeiro Alagoas é diferenciada, né? Maceió é diferenciado, todos os destinos de Alagoas, Maragogi, Quênios, Barra de São Miguel. É diversificado demais. Quando o turista chega aqui, sai encantado. Então isso é um diferencial que perpetua, né, a vinda, o desejo de voltar desse turista. Mas também a gente enxerga o desafio que a gente pode dizer assim de promoção de malha aérea, de competitividade com malha aérea com relação a preço, né? É muito difícil de São Paulo, por exemplo, para Maceió. Mesmo né? que ele deseje voltar, que ele se encante por Alagoas, mas quando ele vê Maceió com a tarifa muito mais cara que outros destinos, a gente enfrentou isso agora em janeiro, né? Em janeiro está sendo um desafio vender, garantir a ocupação, está cheia, garantir a ocupação do ano passado, pelo fato dessa malha aérea muito cara, né? Então, mesmo que a gente faça todo esse trabalho, se a gente não crescer malha aérea, que é o terceiro desafio que eu ia falar aí para o nosso turista, 75% a 80% do nosso turista hoje vem de avião, né? A grande maioria não é o público que vem de carro, né? Então, se nossa malha aérea é cara e escassa, são dois desafios de malha aérea. Primeiro é aumentar a quantidade, né? E segundo é melhorar o preço. E isso é um problema constante desde sempre, né? A malha aérea que não favorece ao estado de Alagoas. E nesse sentido que o governo federal quer privatizar os aeroportos, abrir 100% de capital para as empresas se estabelecerem aqui no país, isso pode mudar a realidade? Qual é a visão que a BIH tem sobre uma medida como essa? A BH e todo o trade turístico, que a gente pode dizer, todas as outras entidades, está desejando que chegue esse momento, né? A gente pode dizer que após o anúncio de que o aeroporto seria privatizado, a Infraero meio que parou no tempo, né? E a gente vê outros destinos, como Fortaleza, Natal, despontaram depois que a iniciativa privada chegou nesses aeroportos. A classificação do aeroporto de Alagoas em relação a aeroportos na região Nordeste, como o senhor situaria? Hoje a gente tem limitação, né, de classificação. Somos classificação C e o ideal seria classificação D. Classificação D é quando o aeroporto tem a segurança e a capacidade de receber aeronaves de maiores portes. Hoje, se uma operadora quiser botar um voo charter para Maceió, uma companhia aérea como a TAP, que no decorrer desse último ano fizemos visitas à TAP, a essas operadoras, companhias aéreas europeias, elas simplesmente não podem, né? Pelo fato de que tem que ter a classificação D. E essa classificação D tinham 90 itens pendentes para se obter essa classificação. Aqui no aeroporto Zumbi dos Palmares. Aeroporto Zumbi dos Palmares. E desses 90 pontos restaram 19, que esses 19 eram única e exclusivamente de competência de resolução da Prefeitura de Rio Largo.
Então, há dificuldades da prefeitura de cumprir essas exigências? O que é que você alega? Eu acho que assim, são pequenos problemas que eu acho que não mais que se com boa vontade em 10, 15 dias resolveria. Simples né? assim? É simples assim. Desses 19 itens, é um poste que está mal colocado, é uma árvore que passou da estatura. É surreal não ver resolvida, né? Situações como essa. Desses 19 itens, o problema maior que eu acho é uma única casa que construiu um segundo pavimento sem autorização. Então, isso daí está impedindo, né? Que é o cone de segurança sem registro. Então, assim, em 15 dias tudo isso estaria resolvido e a gente limita a capacidade do nosso turismo simplesmente por 19 itens que a Prefeitura de Rio Largo não resolve. Né? Plantamos uma semente em 2018, né? Tivemos o compromisso com a TAP, que com a chegada das novas aeronaves, eles iriam enxergar Alagoas, Maceió como prioridade, mas não adianta nem fazer uma segunda visita. Sim, de relação. O que é elementar não foi sanado ainda de problemas. Ele vai abrir o sistema lá dele e dizer se o aeroporto não comporta receber minha aeronavi. E fica vergonhoso para a gente. Pois é vergonhoso para todos nós, mas sobretudo para uma gestão que não enxerga uma resolução que vai beneficiar o Estado e o seu município por tabela. Não é? Sem dúvida. Então, assim, a gente deixa o clamor, né, e o pedido, não somente para a hotelaria, mas para uma geração de emprego, né? De renda de pessoas que estão clamando aí por uma oportunidade no mercado de trabalho e que a gente precisa de mais turistas. A gente só vai conseguir, a iniciativa privada só consegue ter a capacidade chegando mais turistas e para isso precisa de mais voos. Né? Então deixa aí nosso clamor aí, não somente para a hotelaria, mas para toda a população. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Milton Enio Neto, presidente da ABIH Seccional de Alagoas, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. E com ele estamos conversando sobre as condicionantes que podem levar à consolidação do turismo aqui em Alagoas. Bem, falemos sobre ocupação hoteleira especificamente, mas antes... Já que estávamos falando sobre problemas que podem ser resolvidos, há um outro que nós conversamos aqui no início, antes da entrevista, sobre a limpeza das praias, não é? Quando aquelas algas começam a super aparecer aqui na beira-mar. Há um entendimento dos hotéis, sobretudo com a prefeitura, para que a limpeza seja constante, para que não deixe acumular e exalar aquele odor das algas, né? É um desafio quando a gente chega nas feiras, nos eventos de turismo, é uma pergunta constante, um questionamento constante. A praia é poluída e a gente fala não, e aquele mau cheiro. Aí para você explicar que aquilo dali é um sargaço, natural. É uma alga, é natural, é muito, a gente pode dizer até constrangedor, né? Porque a outra pessoa pensa que você está mentindo, está lubridiando. Então, já existe autorização de remoção, a gente precisa realmente, de fato, tanto da Prefeitura de Maceió, que tenha uma
uma ágil retirada dos sargassos, né? Quando tiver, são sazonais, né? Tem uma época que tem um volume maior. Quando esse volume chegar, aqui em especial foram esses últimos dias, seja retirado quase que diariamente. E que o IMA também, num linguajar fácil, não fique no pé, né, da prefeitura, no sentido dessa retirada quase que diária, porque aquilo ali realmente causa uma má impressão. Se a gente uma retirada automática, né? Verificou, porque leva. Quando chega ao ponto de estar no odor, realmente a impressão que fica para o turista é a pior possível. Se você conversar ali com os empresários, com as barracas de praia e a frequência com que turista chega na barraca para se alimentar, mas não tem coragem de entrar no mar, é muito grande, né? Então, imagine, você está no paraíso onde você pode... Até para almoçar, se alimentar, fica difícil, não é? Você está à beira do mar, imagine alguém, um paulista, onde passa o ano desejando vir por mar, chega na beira do mar e não tem coragem de entrar no mar. Então, realmente... E não é nada de poluição, é o sargaço com um péssimo mau cheiro que dá a impressão de esgotamento. Então, é um problema muito grande. Então, a gente, mais uma vez, pede aí para a prefeitura, para os órgãos competentes, para o IMA, que essa autorização, tanto a autorização quanto a ágil retirada, seja frequente. Imediata. Né? Imediata. Pois bem, recado está dado. Em relação à ocupação hoteleira, a previsão se confirmou, 73%, né, da capacidade. Né? Quantos leitos temos hoje? Novos hotéis foram construídos, já estão em operação. E o que dizer desse perfil do turista que nos visita? Por exemplo, há muitos turistas que vêm decorrendo de um simpósio, de um congresso, não é aquele turismo de eventos. Exatamente. Isso ainda é forte ou as pessoas estão vindo para aproveitar das belezas do nosso sol aqui, digamos? O principal turista, sem dúvida, é o de sol e mar, né? É o que ele vem em busca das belezas naturais. Representa aí quase 70% do nosso turista. Alagoas, a gente pode dizer, mas Maceió em especial se beneficia muito do turista de eventos. O Maceió Convention tem feito um trabalho de tirar o chapéu. Foram mais de 40 eventos, desde evento de pequeno porte, né, a gente pode dizer aí 400, 500 pessoas, até eventos de grande porte, de renome nacional, que a gente atinge aí 4, 5 mil pessoas na cidade. Então, isso daí representou já significativamente e, em especial, para a hotelaria é um benefício muito grande, porque geralmente, né, pode dizer em 95% dos casos, esses eventos ocorrem na baixa temporada. Então, assim, é um aliado para que a gente diminua essa sazonalidade, porque realmente... Equilibra a balança. Gerir o hotel na baixa temporada é um desafio muito grande. A BH sempre é convidado pela mídia para reportagens, tudo isso, sempre nos feriados prolongados, Réveillon, Carnaval, mas quando chega lá maio, junho, agosto, que a gente está lá naquela baixa ocupação, naquele sofrimento... Quase no vermelho. A gente realmente não é demandado. Então, assim, realmente a hotelaria existe esse desafio da sazonalidade. Alagoas hoje, a gente está com 32 mil leitos no estádio. Em Maceió, atingimos 18 mil leitos. Foram, há um ano e meio atrás, a gente pode dizer, tínhamos 16 mil. Então, no decorrer de um ano e meio, é um aumento de capacidade de quase mais de 2 mil pessoas na cidade. Então, quantos, então, portanto? Então, assim, é um desafio crescente, né? O número de hotéis não para de crescer. A previsão para os próximos 2 a 3 anos é um incremento de mais 27%, né? Então, a gente está falando aí de 2 dígitos, né? E 2 dígitos passando da casa dos 20. Então, já são investimentos anunciados ou já em obras. Já em andamento. Já em andamento. Então, quantos hotéis e a classificação, as mais diversas, né? A maioria, a gente pode dizer aí que 70% desse perfil da hotelaria está entre os 4 estrelas. Né? Na nomenclatura técnica a gente chama de mid-scale. Então, é um desafio para Maceió também a gente conseguir agregar
produtos de um renome maior como 5 estrelas, porque aí a gente traz para o nosso destino um público mais exigente, um público mais qualificado, em especial no perfil de consumo. Pois é, nesse sentido, uma curiosidade minha. O que levou a Rede Meliá a tirar a bandeira aqui de Alagoas? Já faz, eu acho que faz algum tempo, né? Então, a decisão realmente Mas era uma visibilidade incrível, que na Praia grande. De Jatiuca, de frente para o mar. E é um hotel a decisão, é um hotel bonito, imponente, que tem sua história aqui em Maceió. A decisão realmente, assim, se você perguntar a bandeira Meliá se ela quer ficar aqui, ela vai dizer 1000 vezes que sim. Realmente foi uma decisão estratégica naquele momento da gestão daquele empreendimento. Né? Ele preferiu criar uma marca própria do que permanecer com a bandeira Meliá. A gente hoje... É uma bandeira internacional. É uma bandeira internacional. A gente enxerga aí o desafio da gestão, né? Em especial quando você tem um perfil, que é o caso de Maceió hoje, que é um perfil do turista muito doméstico. Doméstico é o brasileiro, né? Ele cria uma empatia, uma sensibilidade pela marca, mas isso não é primordial, né? Ele pesquisa, ele confia no seu agente de turismo, ele faz sua busca na internet com relação à qualificação no hotel, nos diferentes aplicativos que hoje já existem, como TripAdvisor, Booking e etc. Então, ele está muito mais hoje ligado à opinião que se tem do que propriamente você confiar somente numa bandeira, numa marca. Perfeito. Então, é um desafio hoje realmente. Agora, o seu turismo, se Maceió tivesse uma base de um turismo internacional, aí realmente a confiança de você sair para um país estrangeiro é muito na marca do hotel que você vai ficar. Exatamente, então, porque é isso que regula quando a gente sai de um país para o outro, aí não é? Mudaria um pouco. A não ser o boca a boca que resolve todos esses problemas. Claro, sem dúvida, é o melhor que tem. Pois é. Agora, em relação, por exemplo, a gente sabe que o litoral norte é colocado como uma joia, digamos assim, para o turismo, sobretudo internacional. Sem dúvida. Não é? Nosso banco de corais aqui é responsável, talvez, pela maioria das visitas que são feitas. Aí eu pergunto, há um componente que tem de ser tratado imediatamente, que é a questão do lixo, né? Eu observei há alguns anos, não sei agora, mas na região que leva aos resorts, como também ao Roteiro do Charme, você passar e ver o lixo praticamente na rodovia. E sabendo que há outras opções para um município que não tem financiamento para fazer o seu aterro sanitário, pela via dos consórcios. Como poder ajudar, digamos assim, junto àqueles municípios menores, sei que existe AMA nesse sentido, né, a Associação dos Municípios, mas para resolver, de fato, tem que haver um esforço concentrado de todos, não é? A gente pode dizer, assim, que a iniciativa privada, nesses destinos, perante esses consórcios que foram abertos e a proibição com o fechamento do lixão nos municípios locais pequenos, a hotelaria realmente está fazendo seu esforço. Eu estive conversando com um hoteleiro ali da região de Maragogi, um grande resort, e o gasto, o acréscimo de despesa daquele resort no ano para fazer o deslocamento pela iniciativa privada de todo o seu lixo vai custar mais em torno de 250 mil, 300 mil reais. Então, assim, não tenha dúvida. Deveria haver uma compensação de isenção. Isso. E aí tem que entrar governo do estado, prefeitura do município, enfim, é um esforço coletivo, né? Coletivo, sem dúvida nenhuma. E a gente também deixa um clamor, né? A gente gosta muito de falar da questão pública, mas não faz muito no nosso perfil, mas hoje é um clamor direto para a sociedade, né? Que a sociedade, ao ir à praia, tenha consciência de que precisa ir e voltar com o seu lixo, né? A gente vê um final de dia nas praias urbanas de Maceió, de Maragogi, do Pontal do Peba. A gente muito plástico. Não se limita a Maceió, limita a todos. É uma verdadeira bagunça que dá vergonha. Essa educação tem que ser dada ao barraqueiro, ao ambulante, a todos. E cobrar de todos a área limpa na qual ele está trabalhando. Né? E começar também
isso precisaria de uma lei, talvez, para regulamentar a não utilização dos canudos plásticos, não é? Também, por que não ir para o de papel? Está à tona esse desafio, né? Muitos hotéis já se adaptando a não colocar o canudo. E eu acho que aí no médio prazo a gente vai ver essa conscientização, sem dúvida nenhuma. Um ponto importante que também a gente precisa conscientizar a população em geral é a questão do ambulante ilegal, né? A gente vê ali a nossa orla, muitas vezes os turistas voltam para os hotéis reclamando muito pelo excesso de abordagem e pela qualidade do serviço ou do produto ofertado, em especial também a gente pode dizer da bagunça que se causa na orla. Isso é um fator recorrente, porque já se observou isso em praias mais conhecidas, como a Praia do Francês, que incomodava as pessoas deixando de ir, por exemplo, no domingo para ir no sábado, no dia da semana, por não suportar a abordagem de camelôs, né? Ou de pessoas que vendem de tudo. E isso já está ocorrendo nas praias centrais de Maceió. Também está ocorrendo, é uma reclamação constante. Então, o que é que a gente precisa? Que a prefeitura realmente faça uma fiscalização, e uma fiscalização constante, né, diária, permanente, em especial na alta temporada, que é onde surgem os mais diversos ambulantes ilegais. Não se pode matar a galinha dos ovos de ouro numa temporada. Isso né? é até um respeito ao ambulante que está lá o ano todo, né, o ambulante que está dedicado, muitas vezes, quando chega a parte do inverno, tomando prejuízo para colher no verão, e quando chega no verão, o ambulante legal toma o lugar dele. Né? Então, isso é falta de respeito até com o próprio ambulante que está ali pagando as taxas, está ali a verão. Recebendo a capacitação que a Secretaria de Turismo e a Prefeitura oferece. Mas quando ocorre a fiscalização, hoje em dia com os telefones, os smartphones, né? Quando os fiscais chegam para fiscalizar e muitas vezes vai pegar aquela mercadoria ilegal para o depósito, a própria população pega o smartphone e começa a filmar, dizendo que está tirando a oportunidade de um pai de família dar de comer para os seus filhos. É uma situação realmente que dói você ver, né? Você colhendo aqui dali, mas é o correto. É a questão da legalidade. É o correto a se fazer. Né? Ali realmente, se a gente tivesse como dar oportunidade, e a gente espera que o turismo seja esse trampolim da oportunidade de geração de emprego e renda a todos, a gente vai se fazer. Mas a gente não pode passar a mão na cabeça do ilegal, porque aquilo dali está prejudicando toda uma cadeia. Sem falar que vi reportagem essa semana do turista reclamando de preços, justamente desses ambulantes que não têm a legalidade para atuar e cobram de acordo com a conveniência ou pelo turista como ele se apresenta. Né? Produtos que chamaram a atenção, inclusive, do PROCON, para que se faça mais presente nessas áreas na alta temporada. Exatamente. A Associação dos Hotéis, a ABH, a gente não tem o poder de atuar, o poder de polícia, etc. Mas a partir do momento que a gente vê algo injusto ocorrendo, a gente faz um ofício e pede as providências a quem compete. E em alguns casos, por exemplo, um guia de turismo falando mentira no ônibus, a gente abre representação. Acontece? Às vezes acontece para a questão de venda de passeios, né? Os guias querem vender passeios, né? E acaba dizendo que as praias de Maceió não são boas, tal, para que consiga se vender o passeio. Mas isso é muito feio, totalmente, feio, é desleal, é feio, não contribui Aí nesses nada. casos a gente faz a abertura de representação, mesma coisa nesses ambulantes ou nesses restaurantes, né, que trabalham com 2 cardápios, um para o turista, um para o local. Realmente a gente abre, mas são exceções, tá? A gente não pode dizer hoje que é regra, a gente não é uma rotina enxergar isso, né? É um caso ou outro esporádico. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Ok. No próximo bloco estaremos de volta com mais informações. Até já.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Milton Enio Neto. Ele que é presidente da ABIH Seccional de Alagoas, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Portanto, falemos agora sobre os 40 anos da ABIH, que foram comemorados em 2017, mas 41 anos, o que dizer dessa entidade na formação e na participação desse empenho, né, de consolidar o estado de Alagoas como um atrativo, um destino turístico internacional. Isso. O desafio à frente da BH é gigantesco. Primeiro pela credibilidade que a instituição tem. São 41 anos de história de diversas pessoas dedicadas e nenhuma que a gente pode dizer que não tenha outro interesse que não seja o turismo. Né? Porque vivem do turismo também, né? Vivemos do turismo, sem nenhum interesse político, sem nenhuma visibilidade de ego pessoal de um presidente que se passou e etc. O objetivo maior é o turismo. E a BH é a instituição do turismo mais antiga, que representa esse segmento. E o desafio é muito grande, porque o turismo hoje, 70%, existe um estudo, uma pesquisa, não lembro nesse momento a fonte, mas 70% da percepção que o turista sai da nossa cidade é feita fora do hotel, né? Não é dentro do hotel, a grande parte. Né? Então, a Maceió hoje está conhecida como uma das melhores hotelarias de todo o Nordeste, então realmente os empreendedores estão fazendo sua parte, mas a BH se envolve porque essa percepção do turista está no entorno, não somente dentro do hotel. Então, o desafio é a gente cobrar uma maior segurança pública, que a gente viu que fez uma diferença estúpida. O Ronda, né, no bairro, por exemplo. É algo extraordinário para o turismo. Esse programa está se fazendo uma diferença enorme, né? Então, a gente vai para o envolvimento de segurança pública, a gente vai para aeroporto, a gente vai para a limpeza da cidade, a gente se envolve com a questão de ambulantes. Então, assim, a BH tem um papel não somente de hotelaria, mas do turismo como um todo. E o turismo o turista está, não é? E o turismo é grandioso, né? Se a gente for ver a cadeia do turismo aí, desde o Quantas café... cadeias produtivas, São digamos? 56 cadeias produtivas que o turismo envolve, né? Então, é um desafio muito grande você aí agregar 56 cadeias produtivas. Vai desde o ambulante da praia ao taxista, até a lavanderia que faz todo o serviço, a questão do hortifruti, de alimentação, o enxoval que é comprado, enfim, é muito grande a cadeia. Independentemente da condição do turista, em geral, ele gosta de entrar na cultura da cidade em que ele está visitando. Mercado público é um exemplo, né? Centro da cidade, idem. E o que dizer do centro da cidade de Maceió, né, e dos mercados que estão disponíveis? Nós temos uma situação tão problemática quanto a do Salgadinho, que é o mercado da produção, que poderia ser um atrativo, não é? Bem, já houve projeto que não chegou a ser executado. Isso. Como também o centro da cidade, que eu passei recentemente e vi que tem muita coisa quebrada. Enfim, essa questão da manutenção está relacionada a uma cultura aqui em Alagoas. Eu sou alagoana, mas não consigo compreender como é que as coisas têm que se acabar para serem consertadas ou refeitas. Né? Verdade. Hoje, sendo bem sincero e realista, não temos a sugestão para o nosso hóspede, para o nosso turista, realmente de visitar o centro da cidade. Né? A grande maioria dos passeios, quando volta de alguma praia, em especial do litoral sul, faz um city tour pelo centro da cidade para mostrar o Palácio do Governo, a Praça dos Martírios, a questão histórica ali. Mas muitos deles, eu acho que a grande maioria não desce, né,
não tem uma visitação em loco de fato como se poderia e se tem um potencial. A Praça Sinimbu, por exemplo, que é um corredor dos ônibus que trazem os turistas, está naquela condição, né? Abrigando, às vezes, movimentos ou depredados com outra utilidade que não a do lazer. Né? É isso. Então, assim, realmente não é uma sugestão que a gente dá. Quando se perguntam que quer ir ao centro de Maceió, a gente diz que o centro é um comércio local, que não é algo para se visitar como prioridade, né? E a gente dá opções prioritárias. Por exemplo, porque tem uma questão também aí emblemática. Turista que vem conhecer uma cidade, no geral, quando a gente viaja, quer ver, a gente não vai ver sol e mar, que nós já temos, né? Mas ver sol e mar e algo da nossa cultura é muito importante para fidelizar esse turista. Sem dúvida. O que a gente pode oferecer? Sem dúvida. Os museus estão fechados, né, durante a semana. Quando se fala em cultura, a gente vai muito ali para a região do Jaraguá, que tem ali os museus, a associação comercial. Tem um lado muito forte em Marechal, né, quando faz a região do Francês, vê todo aquele histórico que é belíssimo de Marechal Deodoro. Então a gente restringe um pouco a questão, mas não no centro da cidade, assim a gente pode dizer. A gente sabe do potencial, sabe do encanto que existe. Eu vejo o Bar do Chopp ali, que poderia ser uma estrutura de um boulevard, que poderia ser uma agradável, mas fora do contexto. A gente vê o Jaraguá com um potencial enorme ali. De voltar pela segurança, né? Inclusive ali a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento tem um projeto, eu acho que nesses próximos 4 anos do governo do Renan vai sair, que é um mercado de produção, de alimentação, né, para se tornar até referência. Eu acho que não foi apresentado o projeto completo ainda, mas eu acho que está muito inspirado no conceito ali do mercado de São Paulo, né, que é fantástico. Então a gente pode dizer que nos próximos 4 anos ali em Jaraguá a gente consiga obter esse avanço aí dessa visitação, né? E se limita muito a isso, né? Realmente Marechal, Pontal da Barra, a gente sabe do potencial que existe, ter os 2 primeiros presidentes do Brasil, né? As representações. A gente tem já uma demanda, falta estruturar um pouco melhor, mas já existe uma demanda e satisfaz, que é a questão da União dos Palmares, né? Da Serra da Barriga, é algo fantástico, a história viva ali do afrodescendente, do negro, da resistência, né? Então, maior já existente no mundo, né? 100 anos. Então, assim, tem sido muito prazeroso conseguir começar a incluir ali a região de União. Pois bem, estamos no minuto final da nossa entrevista, infelizmente, aqui eu agradeço. E quais algumas considerações finais? Não, o diferencial que a gente tem tido nos últimos anos realmente é a união, né, da iniciativa privada, secretaria e Estado, e que a gente consiga, pelos próximos anos, continuar com essa integração, nessa união de forças, é onde aí está o grande diferencial. E que a vocação de Alagoas, tanto o município quanto o Estado, quanto a população, enxergue que a vocação de Alagoas é o turismo. Né? Vocação de Alagoas não é indústria, não é outra coisa a não ser o turismo. Pois é, e suas cadeias agregadas. Sem dúvida. Obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite. Sr. Milton Enio Neto, e até uma próxima oportunidade. Será um prazer. Prazer também tê-lo como telespectador do Frente a Frente, que volta amanhã neste mesmo horário. Obrigada e até lá.